Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Nesta quinta-feira, vamos dar continuidade ao estudo do texto base do 18º Congresso Eucarístico Nacional, que tem por tema Pão em todas as mesas e por lema repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles. Nós estamos no capítulo 4 do texto base, cujo tema é a espiritualidade eucarística, convite para cear com o Senhor. E vamos hoje estudar o subtema os elementos da ceia. Diz o texto base: os primeiros tempos do cristianismo, o nome com o qual o Novo Testamento chama esse sacramento é fração ou partilha do pão, baseado nos costumes judaicos da bênção dos alimentos. Os textos evangélicos deixam claro que Jesus partiu o pão, pronunciou sobre ele a bênção e o deu aos discípulos. Ao narrar esse mesmo fato, o Evangelho de Lucas, dirigindo-se mais aos cristãos de cultura grega, prefere dizer deu graças, no lugar de manter a linguagem hebraica, pronunciou a bênção. De toda forma, toda Eucaristia contém essa dimensão de bendizer a Deus pelo pão e pelo vinho, ou de agradecer a Deus por nos ter dado esses alimentos. E a essa ação de graças pelo pão e pelo vinho se junta a repartição ou a partilha do pão e do vinho entre todos, de todas que participam na celebração eucarística. Depois de certa espontaneidade, nos primeiros séculos, a ação de graças foi organizada pela Igreja de forma que herdamos belas orações eucarísticas. Nelas, as partes importantes que se constituem são a invocação do Espírito Santo sobre as oferendas, a epiclese, o memorial da ceia de Jesus, a anamnese, e a intercessão que nos une na comunhão da Igreja da terra e do céu, na comunhão dos santos. A comunhão é constituída pelo gesto do abraço da paz, que liga a comunhão à unidade entre os irmãos. O gesto da fração do pão, que deu o primeiro nome à Eucaristia, e a comunhão do pão e do vinho. Era um texto de São Justino, mártir, no século II. Temos um relato que nos apresenta a estrutura da celebração eucarística e os seus desdobramentos teológicos. Pois não é pão ou vinho comum o que recebemos, com efeito, do mesmo modo como Jesus Cristo, nosso Salvador, se fez homem pela palavra de Deus e assumiu a carne e o sangue para a nossa salvação, também nos foi ensinado que o alimento sobre o qual foi pronunciada a ação de graças com as mesmas palavras de Cristo e depois de transformado nutre nossa carne e nosso sangue, é a própria carne e o sangue de Jesus que se encarnou. Os apóstolos, em suas memórias, que chamamos evangelhos, nos transmitiram a recomendação que Jesus lhes fizera. A seguir, tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Conforme o relato de Marcos, enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. E tomando na mão o cálice, deu graças e passou a eles, e todos beberam. E disse-lhes: Este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Nunca mais deixemos de recordar estas coisas entre nós. Com o que possuímos, socorremos a todos os necessitados e estamos sempre unidos uns aos outros. E por todas as coisas com que nos alimentamos, bendizemos o Criador do Universo, por seu Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. No chamado Dia do Sol, reúnem-se em um mesmo lugar todos os que moram nas cidades ou nos campos. Leem-se as memórias dos apóstolos, os escritos dos profetas, na medida em que o tempo permite. Terminada a leitura, aquele que preside toma a palavra para aconselhar e exortar os presentes à imitação de tão sublime ensinamento. Depois, levantamo-nos todos juntos e elevamos as nossas preces, como já dissemos acima. Ao acabarmos de rezar, apresentam-se pão e vinho e água. Então, o que preside eleva ao céu com todo o seu fervor preces e ação de graças, e o povo aclama Amém. Em seguida, faz-se entre os presentes a distribuição e a partilha dos alimentos que foram eucaristizados, que são também enviados aos ausentes por meio dos diáconos. Os que possuem muitos bens dão livremente o que lhes agrada. O que se recolhe é colocado à disposição do que preside. Este socorre os órfãos, as viúvas e os que, por doença ou qualquer outro motivo, se acham em dificuldade, bem como os prisioneiros e os hóspedes que chegam de viagem. Numa palavra, ele assume o encargo de todos os necessitados. Então está aí um resumo completo do que é a Eucaristia. Desejo a vocês todos um dia maravilhoso e invoco sobre vocês as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olinda, a Rádio da Família.